Senhoras, senhores, boa tarde. Meu nome é Bruno, como já foi apresentado. Sou traficante de queijo, tá? No município de São Paulo. E eu mais ou menos vou tentar explicar para vocês um pouco da realidade que se vive nesse país. Mas primeiro eu vou começar só com uma pequena introdução rápida sobre a história do queijo. Entre 3.000 e 10.000 anos atrás, um ermitão decidiu transportar um pouco de leite dentro de um odre feito de intestino de um bezerro. No final da jornada, ele decidiu tomar um pouco desse leite e ele viu que o leite tinha coalhado. Aí começou a história do queijo como leite envelhecido, digamos, ou com as propriedades do leite conservadas por mais tempo. No Brasil, a gente teve a introdução da produção do queijo pela Igreja Católica, numa granja em São Salvador, quando eles receberam uma doação de 12 vacas leiteiras do arquipélago de Cabo Verde. Tá? A partir de aí, a cultura de fazer queijo acabou sendo espalhada ali onde ia a colonização. A geografia do queijo brasileiro, obviamente esse quadro que eu estou mostrando aí para vocês, ele é um quadro bastante simplificado, que eu ainda não tive a oportunidade de viajar por todos os cantos desse país, que é muito grande. Então aqui no Nordeste, existem hoje que eu conheça os 3 tipos de queijo tradicionais e que ainda são produzidos artesanalmente. Embora o queijo coalho, aqui em São Paulo, a gente conheça por grandes marcas de laticínio, ainda se faz artesanalmente no Nordeste, o queijo manteiga e o queijão do sertão. No Norte, a gente tem na Ilha do Marajó, existem muitas búfalas que se adaptaram perfeitamente ao clima úmido da região. E ali se faz um queijo manteiga e queijo nata da Ilha do Marajó, que é maravilhoso. Quando vocês tiverem a oportunidade de viajar para a Ilha do Marajó, vale a pena conhecer esse queijo. No sul, a gente tem o queijo colonial dos colonos italianos e o queijo serrano, no campus de cima da serra. E no sudeste, a gente tem o queijo nozinho, que é produzido tanto em São Paulo como em Minas, e o queijo Minas artesanal, o afamado mais conhecido, digamos, por todos aqui, seria o queijo da Serra da Canastra. O queijo Minas artesanal ele é um patrimônio nacional. Tá? Ele foi declarado patrimônio nacional em 2008 pelo IPHAN, através do Ministério da Cultura. No final do século XVII, com a colonização portuguesa em busca de ouro e outras joias no estado de Minas Gerais, muitos portugueses oriundos das Ilhas Açores, alguns dizem que da Serra da Estrela, trouxeram a receita do queijo artesanal consigo para produzir o queijo, seguindo os ingredientes que tinham disponíveis na terra de Minas Gerais. Minas Gerais conta com 1/4 da produção de leite nacional, são 22 milhões de cabeças de gado, 5.000 queijarias, das quais somente 200 estão registradas ou possuem um registro sanitário estadual ou municipal. Isso se deve à dificuldade de acesso a essas regiões produtoras de queijo. Então, a gente está falando de agricultura familiar. Tá? São produções muito pequenas, são produtores que produzem 10 queijos, alguns produzem 2, outros que produzem 100, mas é realmente uma das principais fontes de renda da fazenda. Tem um ditado aí que diz que fazenda que não produz queijo, até cachorro é magro, né? Em 2004, o Brasil é o 7º produtor mundial de leite, de derivados lácteos, e 17º consumidor mundial dos próprios derivados. Em 2011, nos transformamos no 5º maior produtor. Isso se deve, o baixo consumo se deve à exportação, ao nível de exportação. Exportamos muitos derivados. Falando um pouco de matemáticas, para fazer um quilo de queijo, a gente precisa de 10 litros de leite. E 1 litro de leite custa 81 centavos. Então, a gente está falando de um custo, mais ou menos, só de leite, de R$ 8,10.
Em 2010 eu tive a oportunidade de viajar 6.000 quilômetros, mais ou menos, por Minas Gerais, e conhecendo alguns produtores. Eu tive um pouco a infelicidade de presenciar um momento bastante típico na cadeia comercial do queijo Minas artesanal, isso na Serra da Canastra. Eu visitei uma fazenda do Juquinha, tinha um atravessador que estava ali querendo comprar o queijo dele, e o que ele estava fazendo era simplesmente entrar na casinha de maturação, pegava, levava para a Kombi dele e para o mercado de Belo Horizonte, que vende 45 toneladas semanais de queijo artesanal. Eu não me contive e tive que perguntar para o Juquinha qual o preço que ele vendia o queijo artesanal dele para esse atravessador. Ele me respondeu que a R$6. Tá? Então, a gente está falando de um empresário que não sabe fazer conta de matemática. Infelizmente, isso é uma cena bastante típica mineira, que acontece por conta da desinformação do produtor e também do consumidor. Tá? Eu pensei muito, falei, o que será que leva o Juquinha a continuar fazendo o queijo Minas artesanal? Por que ele não vende esse leite a 81 centavos e vende o queijo dele desvalorizado com relação ao produto, à matéria-prima dele? Depois de conhecer muitos produtores, eu entendi o porquê. Todos eles têm uma característica em comum. Eles são herdeiros de uma das mais ricas e antigas culturas gastronômicas do nosso país. A produção de queijo artesanal não é só uma atividade comercial benéfica para a economia brasileira. Ela tem cultura, ela cria raiz com uma geografia. Consolida um modo de vida e um saber fazer queijo. O produtor artesanal, ele não é só um produtor de queijo. Ele é um transmissor de cultura. Ele transmite de geração em geração essa cultura. O Juquinha aprendeu do pai dele, que aprendeu do avô dele, que aprendeu do bisavô dele. Isso, estamos falando há 300 anos de cultura. Do mesmo jeito que o pão tem um fermento natural também muito antigo, o queijo também tem um fermento natural muito antigo. E isso, nós como consumidores, que todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que é consumidor também, que compra coisas no supermercado, nós temos que ter um critério, entendo eu, de compra, de avaliação da qualidade do produto que você está levando para casa. Ver o que está por trás desse produto. Muitas vezes, quando a gente fala na indústria, a indústria é benéfica porque realmente é necessária para a gente manter a nossa perspectiva de vida para 7 bilhões de pessoas. Mas os transmissores de cultura precisam desse ponto de vista de entender que vocês, como consumidores, entendam que eles não são meros produtores. Eles fazem parte da nossa cultura. O queijo acompanhou a nossa história durante muitos anos, séculos. Ele passou por guerras, ele foi motivo de pagamento de dívidas, ele foi motivo de tráfico de joias, de ouro. Então, quer dizer, a história do Brasil está vinculada ao queijo artesanal brasileiro. E no mundo também. Os produtores eles têm uma urgência em vender o queijo, porque eles não querem que o produto seja e que fique defasado dentro do armazém dele. Então, eles normalmente aceitam o primeiro preço que eles oferecem. O atravessador que estava na casinha de queijo do Juquinha, o que ele fez? Ele falou assim, Juquinha, eu te compro por 6, você vende? Se não vender, vai ficar estragando. Eu falei assim, então vende, toma, é teu. A gente tem alguns exemplos históricos, digamos assim, que na Europa muitos produtores recebem ajudas governamentais de atualização de casas de maturação, de produção. Eu quero citar um exemplo bastante
normal, digamos assim. O Banco da Suíça, por exemplo, paga aos produtores de cooperativa que produzem o queijo Emmental, que é um queijo de 60 quilos, que precisa de 600 litros de queijo, de leite, para ser produzido. Eles pagam antecipado aos produtores pelo leite que vai ficar estacionado na casa de maturação durante o período que faça falta. Então, se eu quiser começar a produzir um queijo na Suíça, eu vou começar com o pé direito. E aqui no Brasil a gente começa com o pé esquerdo, infelizmente. A legislação brasileira, a primeira legislação brasileira que controla a produção de derivados lácteos é de 1952. Em 1996, com o Tratado de Assunção para o Mercosul, no Paraguai, os governos do Mercosul decidiram que o produto artesanal brasileiro, tanto de todo o Mercosul, deveria passar por um período de maturação de 60 dias. O que faria com que o queijo Minas artesanal ficaria descaracterizado. Ou seja, já não estaríamos falando de um produto típico de uma região, e senão um produto típico dessa região descaracterizado por uma questão legal brasileira. Então, hoje, digamos que a luta do governo mineiro, me considero como um porta-voz deles aqui para vocês, é conscientizar de que o produto deve ser seguido conforme a regra tradicional de produção, de maturação, para que chegue em condições à mesa de todos vocês. O IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, desde 2003, vem fazendo um trabalho de registro das queijarias, capacitação, formação, manipulação de higiene, e exige também dos produtores que o gado leiteiro seja vacinado contra tuberculose, mamites e brucelose. Oferecendo aos consumidores, ou seja, a todos nós aqui presentes, um produto com uma segurança alimentar. Segurança alimentar eu falo sem purismo demais. Assim, eu acho que todo mundo gosta de comer algum dia carne louca na rua, alguém que todo mundo já deve ter comido porcaria por aí, né? Então, eu acho que assim, purismos demais também acaba estragando um pouco o gosto das coisas. Eu tenho um estudo físico-químico da Universidade de Lavras que comprova que assim, a lei brasileira ela está feita baseada numa lei americana. Ela fez uma tradução simultânea de tudo que está escrito e foi colocado na nossa legislação sem nenhum estudo territorial brasileiro. Nosso clima, nossa terra é muito diferente da clima do Norte América. E a Universidade de Lavras tem trabalhado com isso para informar aos nossos governantes, fiscais e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que o nosso queijo está apto ao consumo de 22 dias de cura. Inclusive, alguma região do norte de Minas, com 15 dias, já está livre de qualquer problema, inclusive para mulheres grávidas. Bom, a lei estadual de Minas Gerais permite que o mineiro coma o queijo com 15 dias e a lei federal não permite que o Brasil inteiro coma o queijo de 15 dias, queijo de leite cru. Então, a pergunta é se o estômago do mineiro é realmente diferente do estômago do paulista, do carioca, do gaúcho ou de qualquer outro brasileiro. Sem contar que a gente está falando do patrimônio histórico nacional, a gente não está falando só de um patrimônio histórico estadual de Minas. A qualidade é indiscutível dos produtores que estão sendo cadastrados e que passam por cursos de formação, que o gado está livre de todos os problemas de doenças. Queria fazer uma ênfase aqui à nossa lei federal número 11.346 de 2006, que garante o direito à diversidade alimentar e a liberdade do consumidor de escolher o que quer e o que não quer comer. Eu pergunto para vocês, um maço de cigarro põe essa foto horrível e informa todo mundo de que faz mal e que pode matar. Será que alguém morreu porque comeu queijo? E será que não era o caso de colocar uma etiqueta horrível dessa em cima do queijo e falar assim, o queijo pode matar, se você quiser você come, mas o direito é meu de escolher se eu quero ou não quero comer o queijo artesanal. Tá? Eu queria fazer, desculpa, eu vou desaparecer da cena,
Eu tenho aqui uma mesinha, bem pequenininha, mas é redonda. Isso é fantástico. Essa é a minha bolsinha de traficante que eu levo por aí, escondida da vigilância sanitária. E eu queria que nessa mesa se sentassem um rabino, um padre e um imã, com um pão da Julice e o queijo Minas artesanal da Serra da Canastra, e que compartissem do mesmo alimento. Obrigado.